Eita, agora estamos falando aqui. Glória a Deus. Igreja, deixa eu conversar um negócio com você. Essa semana que passou agora, não sei se foi essa semana ou foi a passada, acho que foi essa que passou agora, houve a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo em 2026. Amém? Quem foi que viu? Quem assistiu o momento? Quem estava torcendo para a convocação do Neymar? É unanimidade. Homem é unanimidade. Mas, e aí, enquanto eu assisti aquela convocação, achei muito lindo e tudo, mas no dia seguinte, acho que foi, a convocação acho que foi segunda, né? Foi. Aí no dia seguinte, na terça-feira, eu estava na fisioterapia, e aí você fica 15 minutos com um negócio no braço, aí eu fui ver uns videozinhos, e estava um vídeo chamando a atenção, que era a reação dos familiares das pessoas que foram convocadas para a seleção. E aí geralmente era assim, era um vídeo, as pessoas sentadas no sofá da sala, diante de um telão, e cada vez que o seu nome era chamado, havia uma festa naquela sala. As pessoas sendo convocadas para uma Copa do Mundo, é um evento que acontece de 4 em 4 anos, e para nós que amamos futebol é muito importante. E aí ao mesmo tempo que eu assisti aquelas reações das famílias, teve a reação de uma família que me chamou a atenção, daquele rapaz que joga na Inglaterra, o Igor Thiago. No momento que ele foi convocado, saiu o nome dele na convocação, ele se ajoelhou, vieram algumas pessoas ao redor dele e começaram a orar por ele. Ou seja, ele é um cristão, ele conhece ao nosso Deus. E aí na mesma hora que eu vi aquela cena, o Espírito Santo me encheu de uma forma, eu fiquei todo arrepiado ali na sala da fisioterapia. Eu disse, existe uma convocação muito maior do que essa convocação. Existe uma convocação para algo que é eterno, para algo que não vai durar só um mês, para algo que vai durar uma vida eterna, que é a convocação pela qual nós já passamos. Todos aqui estamos, já fomos convocados para essa seleção. Uma seleção que nunca perde, uma seleção que sempre ganha. E enquanto eu pensava naquilo, o Senhor foi ministrando no meu coração, que era essa a palavra que eu ia trazer esse domingo para a igreja. Era sobre uma convocação, mas uma convocação diferente dessa convocação para a Copa, que é momentânea. Uma convocação que vai passar. No final de julho, o Brasil, ganhando ou não ganhando, a convocação já passou. Mas essa convocação, pela qual nós fomos agraciados, não tem fim. É uma convocação que vai nos levar à vida eterna. E você sabe o que é mais importante? É algo que mexeu com a minha cabeça. E eu fiquei assim, meu Deus, o Espírito Santo ele foi ministrando tanta coisa dentro de mim, o que eu consegui anotar, eu anotei. E algumas coisas eu não consegui anotar, mas essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Você sabe que para um jogador ser convocado para jogar numa seleção, uma Copa do Mundo, ele passa meses e meses se preparando. Ele se prepara, ele treina, ele se esforça, como a gente diz aqui, ele dá o gás para que ele seja visto. E então o técnico da seleção olhe para ele e diga assim, esse aí é o cara. Eu vou chamar esse para essa área, eu vou chamar o outro para essa área, esse vai ser zagueiro, esse vai ser atacante, esse vai ser goleiro. Os jogadores precisam estar se preparando e buscando de maneira muito forte para que no final, no dia da convocação, eles sejam convocados. E aí eu olhei assim para a minha vida e disse, Senhor, quando o Senhor me convocou, eu não estava preparado não. Quando o Senhor me convocou, eu ainda pecava. Quando o Senhor me convocou, eu ainda bebia. Quando o Senhor me convocou, eu ainda usava droga. Eu ainda traía a Johanna. Quando o Senhor me convocou. Aí eu vejo assim, existe um link, uma percepção diferente em relação a essas duas convocações, porque para a convocação pela qual nós fomos convocados, não existe preparação. Ele quer a sua vida do jeito que está. Ele te pega do jeito que está e ele te transforma em um vaso novo. Ele te quebra para que ele possa transformar em um vaso novo. Ele não pede perfeição, ele não quer que você seja perfeito. Mas ele pede sim um coração rendido a ele. Um coração entregue a ele. Amém? Amém. Era claro ver a emoção que tomavam as casas dos jogadores cada vez que o nome de um deles saiu. Aquelas cenas falaram muito forte, porque a gente sabe da importância que é uma convocação para uma Copa do Mundo. E aí foi nesse momento que o Espírito Santo disse assim, cara, tu está vibrando com isso, e a tua convocação? E o chamado que eu tenho para a tua vida? Será que tu não merece? Será que eu não mereço ser celebrado? Da mesma forma que o técnico foi celebrado pelos jogadores que o convocaram? Será que Deus não deve ser celebrado pelas nossas vidas? Será que
seleção? Será que a gente dá mais importância para as coisas que a gente consegue ver do que para as coisas que a gente não consegue ver, que são eternas, que são espirituais? Sabe, tem um texto lá em João 15,16 que vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, foi eu que vos escolhi. Isso é o Senhor dizendo para mim e para você que não fomos nós que escolhemos Ele primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro e nos escolheu primeiro para habitarmos com Ele lá no seu reino. Sabe, assim como existe uma grande alegria quando um jogador é convocado para representar a sua seleção, também deve existir em nós uma alegria ainda maior por termos sido chamados pelo Senhor. Eu acho que às vezes a gente escuta tanto isso falar que a gente parece que tira um pouco da importância desse chamado. Se você entender que o Deus, o Criador de tudo isso aqui, Ele foi lá um dia na tua casa, no teu trabalho, Ele te pensou, Ele te escolheu para viver algo tremendo nele. Olha o nível de atenção de um Deus que é o Criador de tudo. Ele te pegou, Alan, especificamente o Alan, naquele dia que Ele te pegou, Ele queria pegar você. Ele foi lá e pensou o Alan: Alan, eu vou te tirar desse estilo de vida que tu anda levando. E eu vou te trazer para sentar na minha mesa e cear comigo. E assim Ele fez com cada um de nós aqui. Olha o cuidado desse Deus. Olha o amor que esse Deus demonstra por cada um de nós. Sabe, um atleta convocado, ele entende que foi escolhido entre muitos para carregar uma missão, para vestir uma camisa e representar uma nação. E da mesma forma, Deus nos chamou para representar o reino dele aqui na terra. Sabe, por isso que às vezes eu não consigo entender. E a Manu pode me explicar. A Manu é psicóloga, uma pastora amiga nossa. Ela é psicóloga. Eu não consigo entender como é que tem crente que sabe, conhece o Deus que serve, sabe o poder do Deus que serve, sabe que é um Deus de alegria, um Deus de providência, um Deus que cura, um Deus que guarda, um Deus que ama. E essa pessoa mesmo, sabendo de tudo isso, ela consegue ser uma pessoa triste. Sabe aquelas pessoas que você chega assim, meu Deus, o que essa pessoa carrega dentro dela que ela não consegue vibrar de alegria? Ah, pastor, mas se o senhor for ver, muitos de nós não temos tantos motivos para celebrar. Eu estou cheio de conta, eu estou enferma, eu estou cheio de problema na cabeça. Ninguém é perfeito, eu também tenho os meus problemas, mas ainda assim, e apesar de tudo isso, dos contratempos que vão ser apresentados nas nossas vidas, a gente precisa entender e reconhecer que o nosso Deus tudo pode. Que se a gente está passando por aquele processo, existe um motivo, existe um propósito. Nem que seja para você aprender a depender dele, mas depender por completo. Quando a gente escolhe depender, ser dependente de alguém, a gente depende por completo. Se você pega uma criança dessa que estava aqui, 5, 6, 7, 10 anos, eles são o que? O João é o que meu? Ele é meu dependente. Ele depende de tudo. Ele depende de mim. Para a escola, para a saúde, para a alimentação, para a casa, para o transporte. Ele depende de mim. Por completo. E aí o nosso Deus, o teu Deus, que quer te trazer para esse local de dependência, te chama dia e noite, e você às vezes ignora esse chamado. Ou às vezes até você vem para o centro da vontade dele, mas você só permite que ele tenha 50% do acesso à tua vida. Porque tem uma parte da tua vida que você escolheu ficar só para você. Não, peraí, aqui Deus não entra não. Daqui para cá eu deixo ele entrar, mas daqui para cá me boto. Não, que é o meu cantinho. Meu Deus, ele pede uma dependência por completo. Porque uma dependência pela metade é desobediência. A obediência, ela só é considerada obediência se for por completo. Aleluia, Deus. Ele nos comissionou para sermos exemplos aqui na terra. Sabe, assim como nós fomos convocados, eu vou falar aqui muito rapidamente de 4 personagens da Bíblia que também foram convocados. E você conhece cada um deles. O primeiro é Davi. E no personagem Davi eu coloquei o subtema: o chamado alcança os improváveis. Quem é que se encaixa ou se entende ou acha que é o improvável? Que só Johanna não acredita. Quer dizer, muitos de vocês, muitos de nós nos achávamos improváveis. Mas por quê? Por causa do estilo de vida que a gente
para Johanna e ia dizer assim, rapaz, Johanna, rapaz, aí é difícil. Tem certeza que tu quer insistir? Pula fora que é melhor. Quantos de nós aqui já ouvimos isso sobre nós mesmos? Que era melhor desistir, que era melhor desistir. O GE não tem jeito não. Quantos de nós já recebemos esse decreto de outras pessoas? E de repente essas pessoas até falavam isso para o Johanna da vida, para o Michele da vida, com amor pela vida delas. Porque realmente era algo improvável que a gente fosse alcançado por essa mudança. E aí é onde me deixa feliz, porque eu não consigo. Olha, eu olho para as situações mais difíceis que você pode encontrar aqui na Terra. Sabe aquele cara mais complicado? Eu consigo olhar e dizer assim, tem jeito. Tem jeito. Eu consigo, meu coração enxerga. Você pode até não olhar, mas eu olho assim, tem jeito. Esse tem jeito. Porque teve jeito para mim. Então vai ter jeito para o meu próximo também. Aleluia. Lá no texto de 1 Samuel, capítulo 16. Vou ler aqui. Vai dizer assim, olha como é que foi o chamado de Davi. A convocação de Davi. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha, o profeta Samuel, ele foi o mesmo profeta que ungiu Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas aí durante um tempo, o tempo foi se passando e Saul foi demonstrando um caráter distinto daquilo que ele era no início, no momento que ele foi ungido o rei. E aí o Deus chega para Samuel e diz assim, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reinasse sobre Israel? O próprio Deus rejeitou Saul, para que ele continuasse reinando sobre Israel. E quem seria esse novo rei? E aí Deus vai dizer para Samuel, tu vai lá na casa de Jessé, escolhe um dos filhos dele, ele tem um monte de filho, tu vai chegar lá e eu vou te mostrar quem é o novo rei de Israel. E a história você sabe, não precisa estar contando aqui ou recontando, mas quando ele chega na casa de Jessé, ele enxerga aqueles homens de guerra, aqueles homens fortes, altos. E aí Samuel, ele vai olhando um, olhando o outro, olhando o outro. Chega ao ponto dele perguntar assim, Jessé, tem mais algum aí? Porque esses aqui... E a Jessé vai dizer assim, tem. Mas ele está lá. É o Davizinho, pequenininho, magrinho. Eu acho que não é ele não, Samuel. Mas tem, ele está lá. E aí Samuel diz assim, ó, manda trazer. Na hora que Samuel diz isso, manda trazer, todos os irmãos de Davi e o próprio Jessé iam sentar para comer. E aí Samuel diz assim, ó, não, pode levantar tudinho. Só vai comer quando ele chegar. Olha a convocação de Davi. Olha a maneira que ele foi convocado. Ele era um improvável. Ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Não tinha ninguém olhando para ele. Não tinha um homem de guerra, não tinha um general. Ninguém prestando atenção na vida dele. Mas o próprio Deus já prestava atenção na vida dele. Então, de repente, se você se achar um improvável, pastor, ninguém olha para mim, eu não sou chamado para nada. Deus está te olhando. Deus está te observando. Ele sabe o que você faz, ele conhece o teu levantar, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu dia a dia, ele conhece a tua vida por completo. Não se ache um coitadinho, não. Eu sei que tem gente que às vezes se acha um coitadinho, uma vítima do mundo, uma vítima da sociedade. Sabe, pastor, é porque eu nunca fui, eu nunca tive, eu nunca. E Deus olha assim para essa pessoa e diz, eu estou querendo te entregar tudo isso. Muda a tua atitude, ergue as tuas mãos que eu vou te entregar. Existe uma diferença, existe algo muito lindo na convocação de cada um dos 4 personagens que eu vou trazer aqui, mas a de Davi foi uma das que mais me chamou a atenção, porque ele não estava no radar do técnico, ele não estava no radar. Ele, de repente, se a gente fosse trazer aqui para uma conotação do futebol, ele estava jogando num time de várzea, um campinho da comunidade, e ainda assim o próprio Deus o alcançou. O próprio Deus enxergou que nele havia algo, e somente nele havia esse algo, para que ele fosse reinar sobre Israel. Ele era um pastor de ovelhas esquecido, até mesmo pela sua própria família. Porém, Deus viu algo que ninguém via. O que foi que Deus viu? Deus viu o coração de Davi. E ele viu em mim e em você algo que de repente ninguém viu. Porque de repente, quando a gente estava lá atrás, levando uma vida de pecado, aquilo que a gente conseguia mostrar era muito mais evidente do que as pessoas enxergaram no nosso coração.
Porque aquilo que a gente consegue ver assim imediatamente é aquilo que vai ficar marcado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você chega no local, você vê uma pessoa assim, sei lá, de repente está tendo um dia ruim, essa pessoa acaba sendo meio ignorante com alguém, você já entende que aquilo é o perfil daquela pessoa. O ser ignorante é quem ele é. Você já atribui, você já julga. Quando de repente essa pessoa pode estar só passando por um dia ruim. Ele acabou de brigar com o filho, acabou de brigar com a mulher, chegou, não está muito afim de sorrir para alguém. Pode só ser um momento ruim. Aleluia, Deus. Deus, ele não chama apenas os mais preparados. Ele chama aqueles que possuem um coração disposto. Sabe, muitos jogadores sonham em ser convocados, mas muito poucos são os escolhidos. O profeta Samuel, ele ungiu Davi ainda jovem, mostrando que o Senhor chama pessoas segundo o seu propósito, e não segundo os padrões humanos. Eu acho que essas redes sociais, elas, quando bem usadas, trazem bênção para as pessoas, para as famílias, mas na grande maioria das vezes, existe um nível de comparação que acaba lhe fazendo diminuir em você mesmo. As pessoas olham se comparando uns aos outros, porque o carro daquele meu vizinho é melhor, o gramado dele é mais verde, ele viajou para Dubai, eu não viajei. A gente está sempre se comparando uns com os outros. E que bom que eu sirvo um Deus e você serve a esse mesmo Deus que não se preocupa com esse tipo de comparação. Ele só olha o que está no teu coração. Ele só vai sondar e ver até quanto você está disposto a servir a Ele. Qual é o nível de disposição que você tem em relação aos propósitos de Deus na sua vida. É assim que Deus enxerga. Davi não parecia o mais forte, e realmente ele não era, mas ainda assim ele foi o escolhido. Ele foi convocado naquele dia. Como eu falei, nessa convocação espiritual você não precisa estar preparado. O Senhor ele quer, o Senhor ele bate na tua porta, pedindo para entrar, esperando que você abra a porta e ele possa entrar na sua vida e fazer a diferença, fazer a transformação. Ele não precisa que você se prepare. Tem gente às vezes que diz assim, fala, meu irmão, vou para a igreja. Não, pastor, ainda estou bem assim, eu ainda bebo, eu ainda fumo. Aí eu chegar na igreja com a mão sua de cigarro, não tem problema, meu irmão. O Senhor te recebe desse jeito. O Senhor te recebe do jeito que você está. Agora uma coisa eu digo, Ele quer transformar. Ele quer transformar. O que a gente acaba vendo em algumas igrejas é que a porta é tão larga e realmente tem que ser larga, porque as pessoas têm que entrar. Mas uma vez que elas entram, a gente, enquanto pastor, enquanto ministro, precisa ministrar o Espírito Santo na vida dessas pessoas, para que a transformação aconteça. O entrar na igreja e permanecer a mesma coisa não está certo. Não está certo. A gente tem que estar chacoalhando, a gente tem que estar incomodando. Se eu ficar aqui no público com um microfone desse, só passando a mãozinha na sua cabeça, não vai ter transformação sobre a sua vida. Eu preciso vir aqui no público e confrontar cada um de vocês. Confrontar. Ei, amor, mas é confronto. É confronto. Foi assim que eu fui alcançado. Alguém me confrontou. Aleluia, Deus. Isso mostra que a nossa alegria não deve estar apenas na aparência ou na posição, mas no fato de termos sido lembrados por Deus. Você foi lembrada por Deus. Eu fui lembrado por Deus. Sabe, eu estava vendo, passando no YouTube às vezes uma propagandazinha de umas crianças no hospital, lutando pelas suas vidas, umas com máscaras assim e tudo. Aí eu pensando aqui assim, isso que pra gente é tão ordinário, respirar. Tem gente que está agora ajoelhado, pedindo para o Senhor restaurar o pulmão. E pra gente é algo tão ordinário, a gente simplesmente respira. Você não conta quantas vezes você respira durante o dia. Você simplesmente respira. E tem gente no hospital agora ajoelhado orando, pedindo para o Senhor curar o filho, a filha, o marido que está com problema no pulmão, problema de respiração. Você está entendendo como às vezes a gente espera muito de Deus, a gente espera os milagres, a gente espera as coisas grandes, mas Ele está se manifestando na tua vida, no teu acordar, no teu dormir, no teu respirar, no teu se alimentar. Aleluia, Deus. O segundo personagem é Abraão. E Abraão, para o tema Abraão, eu coloquei aqui o chamado exige fé e renúncia. Lá em Gênesis 12, que quem me lê pode abrir. É um chamado também bem especial,
Gênesis 12, versículo 1. Aí vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei. Sabe, Abraão recebeu uma convocação diferente. Deixar a terra, deixar a parentela e seguir para um lugar desconhecido. Meu Deus, que proposta é essa? Imagina se eu chego para ti, Israel, e digo assim: Israel, sai da tua casa lá, bora aqui comigo. Para onde, pastor? Não se preocupe não, bora comigo. Será que tu iria? Juntaria tuas trouxinhas, geladeira, fogão, botar num caminhão? Será que tu ia me seguir? Sem eu dizer para onde é que a gente estava indo? Provavelmente não. Porque a gente espera uma certa certeza em relação às coisas, até as coisas que vêm de Deus. E às vezes o Senhor tem nos chamado para algo maior, para algo mais forte, para algo mais profundo dele. E a gente, por conta de uma incerteza que a gente deixa brotar nos nossos corações, a gente não se permite viver esse sobrenatural. E o caminhar com Deus, ele é bem claro. Ao meu ver, é bem claro caminhar com Deus. Ele te mostra o caminho pelo qual você deve seguir. E nesse caminho, ele diz que vai estar com você no processo. Ou seja, existe uma certeza de um começo e uma certeza de um alvo que vai ser alcançado. Certo? Isso é certo. Isso é algo certo. Mas você, durante o processo, sente algumas dúvidas, porque você não consegue enxergar o alvo. Deus já enxergou. As pessoas dizem: o Senhor está preparando algo novo para a sua vida. O Senhor não está preparando mais nada. Já está tudo preparado. A tua vida já foi escrita na palma da mão dele. Ele não está preparando mais nada. Já está tudo certo. É só você se manter firme no caminho, no centro da vontade dele, e você vai chegar lá. Ah, pastor, mas no caminho é ruim eu ter dúvidas? A dúvida é algo normal. Por mais que a dúvida entre, você precisa ter a certeza que você vai chegar lá, porque quem te prometeu foi aquele que já criou tudo. Ele já te criou, ele criou o caminho, ele criou o alvo, ele criou as três coisas. Por mais que as dúvidas venham surgir no seu coração, você não pode deixar que a incerteza entre na sua mente. Eu tenho até dúvida, meu Deus, não, mas é algo certo. É para cá ou para lá, eu não sei, mas é algo certo, ele vai me guiar. É no processo que ele te guia. Aleluia, Deus. Todo chamado de Deus existe confiança. Quem é convocado pelo Senhor precisa aprender a caminhar pela fé. Deixa eu te falar, nem sempre é fácil você aprender a caminhar pela fé. Porque a fé, ela exige algo que você precisa buscar. Sabe? O nível de fé, o nível da sua fé vai se equiparar ao nível da sua busca. Se você tem fé que essa água pode te molhar, é algo natural, você consegue enxergar. Mas você ter fé que algo vai acontecer, que daqui a um ano ou dois a INB não vai estar mais aqui, mas vai estar num prédio, num local que as pessoas não vão precisar subir escada, um prédio todo reformado, aquele prédio que tem na foto lá do INB. Crer nesse tipo de coisa, aí é um pouco mais complicado. Aí exige um nível de fé um pouco mais profundo. Pastor, eu não estou com essa fé ainda. Pois peça para Deus. Peça para Deus que Ele dá. Se existe algo que a gente pede para Deus que Ele dá, é fé. É fé. Está escrito na palavra isso. Imagina que Abraão já era um homem velho. Ele era um homem velho. E Sara era uma mulher velha. E além de ser velha, era estéril. Como é que Deus faz uma promessa dessa para um senhor daquele? Ele era tipo, sabe quem aqui? Eita. Eu ia dizer o Garapinha, mas não. O Jean é um coroa inteiro, Jean. Eu sei. O Jean tá perto. Mas a escala do jeito. Eu ia entrar aqui na brincadeira, Jean, mas não posso ir não. Aquela velha, boa escalazinha de 12 por... Não, é 12 por 12 não. Então Abraão já era velho. Sara era velha e estéril. Como é que Deus chega para ele e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E tu serás pai de multidões. E ele olha assim, rapaz, é uma fé muito louca, não é? Você vai acreditar num negócio desse? A Johanna é ligada. Imagina que Deus chega para mim e hoje diz assim, eu vou te dar um filho, Sasso. E vai ser através do ventre da Johanna. Você imagina que
No meu coração talvez pudesse se instalar uma pequena dúvida. Mas se foi Deus que falou, a gente precisa crer. A gente precisa ter certeza que ia acontecer. Eu não sei como é que Deus ia abrir essa ventre dela, mas o Senhor ia fazer. Não peça para eu declarar aqui, que eu vou declarar. Certo. Então, mesmo sem saber todos os detalhes, Abraão obedeceu pela fé. E ele realmente se tornou pai de uma grande nação. Isso é um exemplo de extrema confiança no Senhor. Eu não sei qual é o nível da tua confiança. Eu não sei que tipo de promessa o Senhor pode fazer hoje aqui para você. Se você vai acreditar ou não. Mas uma coisa eu sei. Se você se dispuser e você se ajoelhar e você mergulhar mais profundo no Espírito Santo, você vai colher todas as promessas que Ele tem para a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, não são poucas. Não são poucas as promessas. Não são poucas. Aleluia, Deus. Um jogador convocado, ele deixa a sua rotina. Ele vai para um centro de treinamento antes de ir para a viagem, onde vai ser o local da Copa. Ele passa ali 15, 20 dias só com os outros jogadores. Ele deixa a família, deixa a casa, deixa carro, por causa de uma missão maior. E foi exatamente o que Abraão fez. Exatamente isso. Abraão fez isso espiritualmente. Ele deixou tudo para viver os propósitos de Deus. E essa confiança em Deus, mesmo sem conhecermos o que virá no caminho, não nos deve causar, como eu já falei, nenhuma incerteza. Mas pastor, é complicado acreditar nisso. Tem coisas que é loucura. Mas é justamente esse é o evangelho que nós somos convidados. É um evangelho que as pessoas vêm de fora e olham e acham que é loucura. Estava conversando, e sabe, já tem um tempo já. A gente coordenava na outra igreja, cuidava de muitas vidas, de muitos casais, de muitos jovens. E aí um dia, eu conversando com meu pai, eu expliquei para ele sobre o dízimo. Aí ele disse assim, como é, macho? Tu faz tudo isso, eu mal consigo te ver, porque sempre tem gente na tua casa, tu está sempre em algum lugar aconselhando alguém, cuidando de alguém, e tu ainda tem que pagar. Olha o conhecimento de uma pessoa que não entende o que é o evangelho. E para quem vem de fora, isso é loucura. Meu pai falou assim, só pode estar... Minha mãe ainda era viva. Ele disse assim, Sônia, o Sasso está ficando louco. Porque ele só trabalha nessa igreja, ele não ganha nada e ele ainda dá. É loucura para quem vem de fora, não é? Mas para nós que temos o coração transformado, nós entendemos o que é isso. Isso é honra. Isso é honra, é o que a gente explicou aqui, é honra. O dízimo é honra, a oferta é honra ao Senhor. Aleluia, Deus. O terceiro personagem que eu quero falar essa noite é Paulo. Paulo, chamado, transforma histórias. Está lá em Atos 9. E diz assim, olha o chamado de Paulo. Olha a convocação de Paulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, que eram os que seguiam o caminho de Jesus, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O versículo 3 diz assim, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, como é que foi? Subitamente, o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Você está entendendo aqui que são 3 chamados diferentes até agora. Davizinho estava no pasto, cuidando da vida dele, e o Senhor veio e pum, você é rei. Abraão já tinha família, tinha uma esposa, já tinha posses, e o Senhor disse assim, sai de tudo isso aqui, esquece tudo isso, deixa para trás e vem
caminho que ele encontrasse dizendo glória a Deus e aleluia, ele ia arrastar para a prisão. Esse era Paulo. E aí a palavra diz que ele foi alcançado pelo resplendor de luz que veio do céu. Caiu cego. E ele ouviu uma voz que disse assim, vai até lá, disse a casa onde ele deveria ir, e lá por lá ele ficou. E os dias que ele lá ficou, ele ficou orando. Ele ficou orando, até que surgiu um homem que também ouviu de Deus, Ananias. E esse foi até Paulo e desvendou os mistérios. Então Saulo deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, um perseguidor da igreja. Mas Jesus o encontrou no caminho e mudou por completo a sua vida. O chamado de Deus não depende do passado de alguém, mas do propósito que Deus tem para essa pessoa. Sabe, talvez muitos achassem impossível um homem que perseguia a igreja. Se você não sabe, igreja, na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, Estevão sendo apedrejado pelas pessoas que o estavam condenando, porque ele clamava o nome do Senhor. Ele morreu apedrejado. Paulo estava lá vendo tudo aquilo. Paulo estava lá naquela cena, enquanto aquele jovem era apedrejado e morto, por amar um Deus que Paulo, naquele momento, ainda não conhecia. É por isso que às vezes, igreja, eu sou tão assim em não julgar as pessoas, porque por muitas vezes você está falando de alguém que não conhece ao Senhor ainda, que não foi alcançado pela graça, não foi alcançado pelo Espírito Santo, e por isso aquela pessoa às vezes age daquela forma. E aí é nesse momento que eu sempre falo para ela, Johanna, a gente não deve julgar ninguém. Ah, mas fulano já sabe. Irmão, só não julga. Só não julga. Justifica aquela pessoa. Imagina se aquelas pessoas que estavam ao redor, vendo Estevão ser apedrejado, vendo Paulo lá, testemunhando tudo aquilo, e sendo um daqueles que ordenou aquela morte. Será que você acreditaria que aquele homem poderia mudar? Que aquele homem que viu um outro homem ser assassinado a pedrada, ele poderia mudar? Existia algo no coração dele que pudesse mudar? Eu tenho certeza que nós seríamos os primeiros a estar acusando Paulo, ou julgando Paulo, ou não acreditando na mudança dele. Vou fazer uma pergunta bem rápida aqui, levanta a mão quem quiser. Quem foi aqui que já teve essa sensação que as pessoas não acreditaram na sua mudança? As pessoas não acreditaram que você se converteu e que você agora é um novo homem, uma nova mulher. Quem já passou por isso? Essa sensação é ruim, não é? Você está na igreja se entregando, e aí você chega nos locais que você costumava andar, as pessoas te chacoteiam, não acreditam na mudança que você está passando. Para essas pessoas, você vai dar como resposta o silêncio. Não precisa discutir, não precisa, não, eu sou assim, eu estou na igreja, eu sigo. Não precisa. O silêncio é a resposta para essas pessoas. Sabe, o Senhor transforma inimigos em instrumentos de bênção. Paulo era um inimigo da igreja e passou a ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Aquele que perseguia a igreja passou a anunciar o evangelho com ousadia, sendo chamado para levar a mensagem de Cristo aos gentios. Porque quando Deus chama alguém, Ele também capacita essa pessoa. Sabe que isso é tão verdadeiro e eu consigo sentir isso, porque há pouco mais de 2 anos, não, há pouco mais de 1 ano, a gente foi ordenado os pastores, eu e Johanna, e a gente deu início à INB. Imagina que no início a gente não tinha essa expertise aqui de estar pregando a palavra de Deus. A gente pregava sim em algumas igrejas, a gente era convidado, mas é muito diferente quando você começa a ter que preparar textos e ministrações semanalmente. Toda semana, querendo ou não, tem uma palavra para você aqui nesse culto. Seja eu, seja Johanna, um de nós dois está preparando algo para vocês. É semanal. Pastor não tem férias. Pastor não tira férias. E aí para você que talvez de repente estivesse lá nos primeiros dias, eu tenho certeza que existia uma outra versão do Sasso lá atrás. A Johanna não, sempre foi muito disposta, sempre foi muito comunicativa e tal, mas eu não. Eu sou o exemplo, e eu não estou dizendo que eu já alcancei alguma coisa, mas eu já me sinto muito mais confortável em estar falando do amor de Deus aqui para vocês. Muito mais à vontade, mas é porque algo Deus encontrou na minha vida. Sabe o que Ele encontrou? Disposição. Ele não encontrou talento, Ele não encontrou oratória, Ele só encontrou disposição. E por vezes você está esperando algo muito grande acontecer na sua vida para você dar os primeiros passos no Senhor. Tudo que Ele quer de você é disposição. Só se dispõe.
Se dispõe que ele vai fazer. Eu estava lembrando aqui agora, sabe quando teve um culto que você veio visitar a gente? Acho que foi exatamente aquele culto, minha filha, que você não conseguiu pregar. Lembra que foi? E aí eu, nervoso ali, meu Deus, o que vai acontecer? Ela que preparou a palavra não vai conseguir pregar. E eu entrei aqui, só Deus sabe o que eu falei naquela noite. Eu nem lembro o que eu falei. Mas ainda assim, no final, a Manu chegou para mim e disse assim: Sácio, fez muito sentido aquilo que você pregou. Eu disse: Manu, eu nem lembro o que eu falei. Mas você sabe, quando você se dispõe, quando você dá a cara a tapa, quando você dá o primeiro passo, ele vem e ele vai te capacitando. Eu sei que existem várias pessoas de vocês aqui que têm certos dons. Pessoas que têm dons para tocar instrumentos, têm dons para falar, tem uma boa oratória. De repente está precisando só você mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus, porque o Senhor quer usar esse dom que Ele já te deu em favor dEle. Aí às vezes as pessoas se envergonham. Porque isso, porque aquilo. Eu também tenho um pouco de vergonha de estar aqui em cima. Mas eu não permito que essa vergonha impeça o ministério do Senhor de ser fundado aqui na terra. Porque não é sobre mim. Ter vergonha, eu deixar de vir aqui com vergonha, é sobre mim. Mas o evangelho não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Se a gente se dispuser e se colocar no centro da vontade, irmãos, vocês vão ver o que seria por Deus. Aleluia, Deus. Lá em Atos, olha como é que é loucura um negócio desse. Lá em Atos, esse mesmo Paulo que perseguia e enjaulava os cristãos, diz que as vestimentas de Paulo eram levadas aos enfermos e esses enfermos eram curados. Olha o grau de intimidade, de unção que esse homem passou a ter depois quando ele passou a se dispor para servir ao Senhor. Se tinha um enfermo aqui, não precisava nem ele lá declarar. Bastava uma blusa de Paulo. Passava sobre aquela pessoa, a pessoa era curada. É esse nível de unção que o Senhor quer nos entregar. É esse nível de intimidade que nós precisamos buscar nele. Uma intimidade que constrange as pessoas, que surpreende as pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: Everton, é impressionante como vejo Deus na sua vida. Juan, está no curso de formação, é impressionante como eu vejo que tem algo diferente na sua vida. É algo que a gente não consegue explicar, você não tem como redigir um texto. O que é esse algo inexplicável na vida do fulano? Não dá para explicar. É algo que a gente sente, que a gente vê. Isso é o que a gente deve buscar. Sabe, ele ressuscitou o jovem. Aquele dia o pastor teve aqui, quem foi que pregou sobre o jovem Eutico? A Laurilene. Aurilene, perdão. Pastor Aurilene. Paulo ressuscitou um homem só com um abraço. A palavra não diz que ele declarou nada. Ele só foi lá, o jovem estava morto no chão. Ele só o abraçou. E o jovem ressuscitou. Aleluia, Deus. Para a gente terminar aqui, não sei como tempo falta. Falar de Pedro. O chamado nos leva a viver algo maior. Lucas 5, do 1 a 11. E vai dizer assim, rapidamente: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Paulinho pregou essa palavra quarta-feira. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam o quê? Lavando as redes. Não tinham pescado nada. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Pedro, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Olha a fé de Pedro. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que iam quase afundando. E aí no final, Jesus diz assim para Paulo: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro estava lá envolvido no seu trabalho. Ele trabalhou a madrugada inteira, não pegou nada. E aí quando ele estava na manhã seguinte lavando as redes, chega um homem, Jesus de Nazaré, chega e diz assim: o que você está fazendo? Estou lavando as redes aqui, não pesquei nada. Aí Jesus diz assim: me empresta teu barco.
barco significa a tua vida. Empresta a tua vida para eu entrar nela. Empresta a tua vida, Fernando, para eu entrar nela. Empresta a tua vida, Alan, para eu entrar nela. O barco simboliza a sua vida. Deixa eu entrar na tua vida. Olha o cuidado e o carinho como Jesus fala com as pessoas. E muitas vezes a gente quer empurrar o evangelho goela abaixo de outras pessoas. Falando de inferno, falando de condenação. Isso é algo que posteriormente você pode até explicar para aquela pessoa. Mas inicialmente você precisa falar em amor. Jesus só disse assim, ó, deixa eu entrar no teu barco. Só me empreste o teu barco. E aí no final acontece o que realmente já foi dito aqui. Jesus entra, ministra para multidões. Sei lá quantas pessoas foram convertidas naquela manhã. E no sair, Jesus é tão cuidadoso que ele diz assim, ó, eu não vou te deixar do jeito que você estava quando eu entrei na sua vida. Por mais que você não me aceite. Porque nesse momento Pedro ainda não tinha aceitado o evangelho de Jesus. Mas ele disse assim, Jesus, por mais que você não me aceite, por mais que você não queira mais conversa comigo, joga a tua rede no mar. Eu já desci no teu barco, já saí da tua vida. Joga a rede no mar. E aí foi aquela pesca maravilhosa. E aí, Pedro entendeu. Você sabe o que foi que Pedro fez? Pedro largou tudo aquilo. E foi seguir aquele homem. E assim eu declaro sobre a minha vida e a sua vida. Permita que Jesus entre no seu barco, entre na sua vida e deixe Ele cuidar. É Ele que providencia, é Ele que cuida, é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que te ama. É Ele que te ama. Sabe, quando um atleta é convocado para uma seleção, ele entende que agora ele representa algo maior que si mesmo. Mesmo com suas falhas e impulsividade, Pedro foi transformado pelo Senhor e se tornou uma das principais lideranças da igreja primitiva. Olha, logo na primeira ministração de Pedro, logo após Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Uma simples ministração de Pedro, 3.000 pessoas. E aí depois disso ele cura um coxo que estava sentado à porta do templo, com a seguinte frase, coxo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta. Aí o coxo ficou assim, ó. Aí ele dá a mão, levantou. E as pernas do homem se firmaram no chão. Aleluia. Um Pedro pescador, um Pedro ignorante, um Pedro altivo, um Pedro sanguíneo. Não sei se alguém se identifica com essas características aqui. Mas esse Pedro foi um Pedro alcançado e convocado pelo Senhor. E aí você sabe o resto da história, o quanto ele foi usado por Deus. A palavra vai dizer que a sombra, enquanto Paulo, as vestimentas de Paulo eram levadas para os enfermos e essas vestimentas curavam as pessoas, Pedro era mais forte, a sombra dele curava. Você sabe o que é isso, igreja? A minha sombra está no Mateus, mais ou menos. Está vendo ali minha sombra? Vocês conseguem ver? Minha sombra, pronto. A minha sombra curou ele. Era isso que Deus tinha para Pedro. E aí eu te pergunto, você sabe o que Deus tem para a sua vida? O ministério que Deus tem para a sua vida? O projeto que Deus tem para a sua vida? A missão. Você conhece a missão que Deus tem para a sua vida? Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Mas pastor, já tem tanto pastor nesse mundo. Eu sei que tem vários pastores nesse mundo. Mas tem pessoas que você que vai alcançar. Tem pessoas que é você que vai trazer para ser alcançado pela graça de Deus. Não sou eu, não é a Johanna, não é as duas Celinas, é você que vai ser usado por Deus para alcançar essas vidas. Sabe, Pedro compreendeu que a sua vida não seria mais apenas sobre barcos e redes, mas sobre vidas, sobre salvação. Para finalizar, todos esses homens tinham histórias diferentes, mas algo em comum. Eles foram convocados pelo mesmo Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Davi foi chamado no anonimato. Abraão foi chamado para confiar. Paulo foi chamado para ser transformado. Pedro foi chamado para viver um propósito maior. Da mesma forma, nós também fomos chamados pelo Senhor. E é aquilo que eu falei no começo. Nem preparado eu estava quando fui chamado. Nem preparado o Garapinha estava quando ele foi chamado. Muito pelo contrário. Estava tudo quebrado. E mesmo assim o Senhor nos chamou. Mesmo assim o Senhor olhou assim para a gente. Ó, eu vou convocar esse aqui. Porque o mundo não consegue ver. Mas eu já consigo ver o que eu vou fazer através da vida desse aqui. Eu vou convocar, eu vou trazer. Sabe, esse chamado, essa convocação, que você precisa entender de uma vez por todas. Você não está aqui por acaso. Você já escutou isso em várias igrejas. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. O Senhor tem algo grande na sua vida. Mas você sabe por que essas coisas são tão repetidas nas igrejas? Porque é verdade.
Existe um algo específico na sua vida que só vai acontecer quando você abrir a porta do seu coração. Pode fechar as luzes. Sabe, a convocação para uma Copa do Mundo dura alguns dias e marca realmente a história de um atleta. Mas a convocação de Deus tem um valor eterno. É sobre a eternidade. Por isso devemos servir ao Senhor com alegria, honra, gratidão, entendendo que fomos escolhidos para representar o reino de Deus nessa geração. Lá em 1 Pedro 2,9 vai dizer assim, ó, vós, diga assim, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Repete, povo exclusivo de Deus. Deus não vai se dividir com ninguém. Você é exclusivo dele. Você é exclusivo dele. Aleluia. Deus vai em Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, enquanto éramos errantes, cheios de pecados, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Seja grato porque Ele te amou primeiro.